Então, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Desbloqueia Terapeutas. A live de hoje vai ser sensacional e nós vamos falar um pouquinho sobre emoções escondidas por trás da dor lombar. Será que a dor lombar também é de fundo emocional? Todo mundo pensa, né, que as dores lombares... Dalila, a pessoa chega no seu consultório, no meu consultório, ela chega, Dalila, eu tô aqui com uma dor na lombar. Eu já fui em todos os médicos, em todos os ortopedistas, em todos os fisioterapeutas e nada deu certo. E aí, nós não somos deuses, né? Mas nós estamos aqui para ajudar de uma outra forma, da forma que nós conseguimos hoje guiar o nosso paciente, que é através das emoções. E com isso a gente vai ajudar esse paciente a observar o que está por trás, né, dessas dores. Que aí muitas pessoas falam, não deve ter jeito não. Eu nem sei por que eu tô aqui, porque tudo que eu já fiz, essa é a minha última alternativa. Chega muito paciente assim pra gente no consultório, e às vezes até com hérnia de disco, tá? Então chega muito paciente para mim com hérnia de disco. E às vezes vai para um lado, vai para o outro, né? Irradia para uma perna. Quando essas dores irradiam, eu já sei que tem também um conteúdo nervoso ali, né? Tem algum nervo fragilizado. Então, nós vamos também ver qual que é o sentido emocional por trás desse local que está irradiando. Porque não irradia para um local por acaso. Tudo tem um sentido biológico, tá? Então, chega lá no nosso consultório, uma pessoa assim, o médico falou, não, olha só, você tem que tomar tal coisa, tal coisa, tal coisa, fazer fisioterapia. Ok, tem que fazer isso mesmo, tá, gente? Até porque precisa fortalecer o abdômen, precisa sim fortalecer a musculatura paravertebral. Eu sou fisioterapeuta e eu não vou falar que não é importante. Claro que é. O paciente também pode fazer osteopatia, pode fazer um método Pusquet, pode fazer uma massagem. Tudo isso são recursos externos que o paciente pode utilizar para melhorar cada vez mais essa dor. Nós precisamos agora entender o lado emocional, tá? Existem duas dores, tá? Eu, como fisioterapeuta, eu consigo apalpar, né, a região ali que está fragilizada. Eu consigo direcionar através de algumas pesquisas, né, de algumas pesquisas, tanto pode ser física, mas eu não faço mais física, eu faço só mesmo através de perguntas e através da palpação. A coluna, ela tem a musculatura, né? Imagine que aqui seja as vértebras, certo? O meio da coluna, aqui são as vértebras. E nas laterais tem a musculatura que a gente chama de musculatura paravertebral. Geralmente, quando o paciente está com a dor na lateral da coluna, é uma dor muscular e não necessariamente óssea ou osteoarticular. Agora, se o paciente dói ao se movimentar, aí para frente, aí para trás e é no meio da coluna, provavelmente pode ser ou algo no disco, né? No disco intervertebral, pode ser uma dor óssea ou uma dor articular, tá? Todas elas têm uma relação geral e depois a conotação específica, tá? Então, no geral, é que a nossa coluna, o que é a nossa coluna? É a nossa estrutura, tá? É a estrutura da nossa vida. Ela fica no meio aqui, ó, do nosso corpo. Fica passando no meio do nosso corpo. Então, a coluna é a estrutura. Quem que é a nossa estrutura? Nossa família. Quem que é a estrutura da nossa casa? Principalmente o nosso pai. Teria que ser o pai. Mas pode ser a mãe também, né? Mas geralmente a estrutura de uma casa, vamos lá para o homem das cavernas, a mulher ficava em casa e tal, cozinhando, esperando, que é o que acontece ainda hoje, ainda acontece isso. E o homem das cavernas ia lá e ficava protegendo aquele homem, se ele saísse dali, se ele fugisse, ou se ele fosse para cá, se não voltasse mais, aquela estrutura familiar desmoronava, porque aquela mulher
não estava mais protegida. Ela precisava agora encontrar um outro homem das cavernas, ou então ela aumentar os seus níveis hormonais masculinos para ela proteger o seu clã, né? Então a nossa estrutura é o nosso pai, primeira coisa. Então, sabendo disso, onde que fica a lombar? Fica aqui nessa região, região aqui antes do cóccix, né? Antes nessa região aqui, né? Antes do bumbum ou antes dos glúteos, né? Antes aqui do quadril. Então, ela fica um pouco antes do quadril, acima do quadril, entre as vértebras torácicas e o sacro, tá? Então, você pode ir lá no, pesquisar aí onde é que fica a vértebra lombar, se você não estudou essa parte. Então, a sua estrutura, ela pode ter sido abalada. Ok, tem isso, certo. E a coluna lombar, como ela fica entre o sacro e fica entre as vértebras torácicas, ela também tem uma conotação de ela, ela, ela se apresenta um pouco nas relações sexuais. Então, pode ser que a pessoa se sinta desvalorizada sexualmente também. E aí tem uma outra questão, tem a questão de parceria, tá? Então, falando da estrutura, a estrutura, o pai. Parceiro, nosso primeiro parceiro é o pai. Quem são os outros parceiros da nossa vida? São os irmãos, sócios, pessoas do trabalho. E eu já peguei vários pacientes que estavam com essa dificuldade em relação a pessoas do trabalho. Então, aí tá. Sabendo de tudo isso, nós vamos saber. Ela tem a ver com o osso ou tem a ver com a musculatura? Bom, tem a ver com o osso. Ok. Aí você tem que pesquisar. Você já foi no ortopedista para pesquisar essa dor? Bom, eu já fui no ortopedista, mas não tem nada. Ótimo, não tem nada. Então, o que que você vai pesquisar em relação àquelas coisas que eu já falei no início? Vamos acrescentar mais informações agora. Ok, ele falou que não tem nada. Mas ele pode também ter falado, ó, Dalila, ele falou aqui que está desgastado aqui a minha articulação aqui da coluna está desgastada, ou o disco está desgastado, ou eu tenho uma artrose, né? Então a gente vai pensar, ou então eu tenho algum desgaste ósseo na coluna, tá? Então, primeira coisa, eu vou pensar aqui no osso. O osso tem uma conotação de desvalorização. Então, as profundas desvalorizações, elas podem ocasionar uma dor na lombar. E aí, desvalorização em relação a quem? Ao meu chefe, ao meu parceiro, ao meu pai. Geralmente, quem tem desvalorização em relação ao chefe, já teve antes essa desvalorização em relação ao pai, ao chefe da família, tá? Agora vamos pensar aqui em osteoarticular. Também você vai pensar na mesma conotação. E agora vamos pensar em muscular. A musculatura tem uma outra particularidade. Por quê? Porque a musculatura, para que ela serve? Para se mover. Então, quais são os movimentos que a vértebra lombar faz? Ela faz o movimento de abaixar, de fazer isso, né? De ir para trás, de fazer a hiperextensão, de fazer a lateralização, né? A vértebra lombar faz isso. E ela faz um pouquinho de rotação também, tá? Então, pode ser, aí tem uma outra coisa, pode ser uma outra história. Pode ser que a pessoa se sentiu impotente diante de alguma situação. Aí você vai perguntar assim, qual que foi a primeira vez que você sentiu? Em em todos os problemas, seja ósseo, articular ou muscular, você sempre vai fazer essa pergunta. Quando foi a primeira vez que você sentiu? Ah, Dalila, olha só. Aí eu vou trazer aqui para a musculatura. Eu tenho um problema na musculatura, parte vertebral e tal. Um pouquinho também de desgaste articular, mas eu vou perguntar assim, fulano de tal, o que que aconteceu? Bom, Dalila, começou nesse dia. O que que aconteceu nesse dia?
Eu fui pegar o meu filho, e ele estava no chão, sei lá, chorando. E quando eu me levantei, a coluna travou. Ou quando eu levantei, eu senti uma dor enorme e eu fiquei paralisada. Geralmente, as dores nessa região, elas acontecem na fase de cura ou na fase de balanço, na fase ativa e balanço. Então, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, vamos imaginar, aí eu vou começar a datar, né? Fulano de tal, o que aconteceu nessa época? Mais ou menos nessa época. Não necessariamente é uma data, exatamente aquela data. Aí o fulano estava a dizer assim, Dalila, tô me lembrando aqui que nesse dia eu fui assaltada, e o celular caiu no chão. E quando eu fui pegar o celular no chão, o cara apontou uma arma para mim. Um exemplo. E o que eu me senti totalmente impotente, eu fiquei paralisada. Aí eu tive que ficar parada lá naquela posição. Quando ela foi pegar o filho, inconscientemente, pode ter sido inclusive na mesma data, na mesma época do ano e tal. O que aconteceu? O cérebro dela falou assim, ó, ei Dalila, para aí, porque com essa posição você ficou paralisada de medo. Então eu fiquei paralisada de medo, ou seja, a dor na lombar surgiu quando você foi pegar a criança, então você já tinha passado, né, fase de cura e tal, e aí nessa fase você começou a sentir as dores, mas aquela paralisia já tinha passado. Ou pode ser algum evento também, tá? Pode ser que você tenha, naquele dia lá, você foi assaltada e nesse dia você está no mesmo lugar, perto do assalto. E de novo caiu uma coisa. Coincidência, né? Muita coincidência. Nada é coincidência e nada é por acaso. Tudo tem um sentido. Então eu fui pegar lá e eu fiquei paralisada. A coluna travou. Então o que está acontecendo com a sua vida que você tem que ficar paralisado? Por que essa paralisia? Por que essa impotência? Por que você não consegue se mexer? Diante de que você não consegue se mexer? Diante de que ou de quem você se sente desvalorizado ou desvalorizado, tá? Falando no público geral aqui, então é desvalorizada ou desvalorizado. Alguém perguntou aqui. Então, e quando é homem em relação sexual é a mesma coisa? Se o homem paralisa na relação sexual, sim, algo paralisou nas suas relações sexuais ou com relação à parceira. Talvez ele pode se sentir impotente também, tá? Impotente, digamos que aí eu vou juntar todas as informações, porque lembrem-se que não há uma receita pronta. Tudo quando nós vamos atender um paciente, a gente não tem que ficar, é desvalorização sexual, ou é impotência, ou é isso, ou é aquilo. Nós vamos expandir a nossa mente quando eu faço o atendimento do meu paciente, tá bom? Quando se tem as dores lombares, mas o exame não aparece nada. Na verdade, nunca é nada, né? Nunca é nada no sentido assim. Quando você vai pesquisar, inclusive a dores lombares. Eu tinha um professor de fisioterapia que ele falava algo muito interessante. Ele falava assim, gente, se todos nós aqui fizéssemos hoje uma ressonância ou uma tomografia computadorizada, todos nós teríamos uma leve protrusão discal. O que é isso? É como se o disco fosse ali para fora do seu local. Por que, Dalila? Por causa dos impactos que nós sofremos no dia a dia, porque a gente não se senta corretamente, porque a gente não pega as coisas corretamente no chão e a nossa coluna sofre muito impacto. E aí você vai dizer assim, Dalila, e as pessoas que têm dor na lombar e tal, né, hérnia de disco, como eu falei para vocês, eu tinha um professor de fisiologia do exercício, na época lá
da faculdade de fisioterapia, e aí ele falou isso. Se todos nós, 10 pessoas, de 10 pessoas, 8 têm protrusão discal, ou seja, 8 têm uma hérnia de disco. O que é hérnia de disco? Pode ser uma protrusão discal ou uma extrusão. Pode ser uma pequena protrusão, então tem gente que só tem pequenininha, que para outras pessoas não sentiria nada, aquela pessoa não sentiria nada. Mas para aquele fulano de tal, ele sente muita dor que tem que operar aquele negócio. Claro que os médicos não vão operar quando tem uma pequena protrusão discal, que eles não estão doidos ainda, né? Mas eles vão fazer a cirurgia somente quando realmente precisa, tá? Os cirurgiões, eu acho que é até cirurgião, neurocirurgião que faz essa cirurgia, porque é uma cirurgia bem delicada. Então, eles têm muita cautela em fazer essas cirurgias, realmente, né? Eu tô falando aqui uma brincadeira de protrusão discal, eles não vão fazer mesmo, se tiver só uma pequena protrusão discal, eles vão indicar exercício físico, né? Tratamentos aí complementares, e além de remédio. E o que a gente está aqui? Nós estamos aqui para falar de um outro sentido que é biológico, tá? E aí, geralmente, quando o paciente tem hérnia de disco, essa hérnia irradia para o lado direito ou para o lado esquerdo. Aí, nós temos que saber a lateralidade do paciente. Se ele é destro, se vai para o lado direito, tem a ver com parceria, de fato. Se vai para o lado esquerdo e ele é destro e a lateralidade não tem nada a ver com a lateralidade que escreve, que faz as coisas, é uma lateralidade mesmo funcional do cérebro, tá? E tem a ver mais com o funcionamento hormonal do cérebro. O lado direito é masculino, o lado esquerdo é feminino e tal. Então, esse paciente, se ele for destro, lado direito, se irradiar para o lado direito, tem a ver com parceria, desvalorização, dificuldade em relação a parcerias. Se for para o lado esquerdo, tem a ver com mãe e filho, ninho, desvalorização, ou eu me sinto desvalorizada, eu me sinto desprotegida, eu me sinto impotente, tá? Aí você tem que analisar o contexto pro paciente. Se esse paciente for canhoto, aí troca. O lado direito representa ninho, mãe e filho, ou relação à minha mãe, ou relação ao meu filho, ou relação à minha empresa, se tem uma conotação de filho. E se for do lado esquerdo, tem uma relação de parceria. Ou eu me sinto desvalorizada, ou impotente, com relação a essa parceria. Só de chegar à causa emocional da doença, a pessoa se libera? Precisa ressignificar? Precisa ressignificar, sim, tá? Algumas vezes, só de chegar na causa emocional, a pessoa pode liberar. Algumas vezes, mas não 100% das vezes. Então, nós precisamos ressignificar. Ah, Dalila, sempre ressignificando o paciente vai melhorar? Não, não. Sabe por quê? Porque eu até vou fazer uma música com isso. Não, 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 não. Por quê? Porque o paciente tem que mudar o ambiente. Se ele não muda o ambiente, nada muda. E esse ambiente pode ser aqui, ó. Se eu mudar a minha percepção em relação ao ambiente, aí tudo muda, tá? Como saber se o paciente mudou? Se ele melhorou. Se você tem certeza que você não foi na causa original daquele problema e o paciente não melhorou, se você fez tudo o que você tinha que fazer com os conhecimentos que você tem, o paciente não melhorou, ou ele tem realmente uma hérnia de disco ou algum problema muito sério, porque pode ter, claro, né? Ah, Dalila, se o paciente tiver muito desgaste articular, tiver um bico de papagaio, né? Bico de papagaio nada mais é do que o ossinho que cresceu, porque o desgaste articular está tão grande, ou seja, o desgaste emocional foi tão grande que ele está ali com isso. Então, tem como melhorar? Não tem como mais voltar atrás, mas tem como começar hoje e fazer um novo começo para a sua coluna. Aquilo que já está lá, o bico de papagaio, aqueles grandes desgastes daquela coluna, não vai voltar. Mas o paciente pode começar hoje e não mais piorar
a sua dor, tá bom? A dor na lombar é desvalorização sempre? Não, pode ser desvalorização, pode ser impotência, mas pode ser basicamente essas coisas. Aí você tem que ver qual a desvalorização ou qual o sentimento de impotência. Será que foi em relação a um trauma físico, que também pode ser, ou um trauma emocional? Gente, e mais uma vez, eu não estou aqui e eu não estou dizendo, gravem só isso. Eu não estou dizendo que os traumas físicos devem ser excluídos, tá bom? Existe uma nova possibilidade e com essa nova possibilidade nós podemos ajudar e muito o nosso paciente. A Paula, depois que fiz a bariátrica e eu emagreci, eu nunca mais senti dor na lombar. A minha era por causa do peso, né? Pode ser e pode não ser só isso. Pode ser que quando você era mais pesada, você se sentia desvalorizada em relação aos homens. Não sei se faz sentido para você. Mas pode ser em relação à parceria, pode ser em relação à sua mãe, talvez sua mãe, seu pai, alguém te dizer que você era muito gorda, que você tinha que emagrecer e você se sentia desvalorizada, impotente, tá? E aí, quando você emagreceu, tirou o peso físico e tirou o peso emocional. Faz sentido para você?